galera, bem-vindos a mais uma aulinha do Gabarito Enem. Meu nome é Marcos, sou professor de Física e hoje nós vamos abordar aqui um conteúdinho muito legal, que é o conteúdo da gravitação universal. Mas primeiro, nós vamos abordar o contexto histórico, vamos falar sobre a história, de onde surgiu, como é que veio evoluindo, né, o conceito de gravitação até o momento. Primeiramente, vamos falar de Cláudio Ptolomeu, que no século II d.C., determinou o geocentrismo. O que seria o geocentrismo? Geo, terra, centrismo, centro. Ele colocava a Terra como centro do universo e todos os demais corpos celestes giravam ao redor da Terra. Em seguida, Nicolau Copérnico começou a determinar o heliocentrismo, dizendo que os planetas obtinham as órbitas de maneira circular em torno de um único corpo celeste. A partir daí, Galileu Galilei, em 1564 e 1642, aprimorou o sistema de Copérnico através da utilização de novos instrumentos. Lembrando que Galileu foi o primeiro a inserir instrumentos ópticos e observações astronômicas, tendo uma noção já exata e falando que não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol. E todos os planetas orbitavam através de órbitas elípticas o Sol. Johannes Kepler foi quem chegou e finalizou tudo isso. Entre 1531 e 1630, a época em que ele era vivo, baseado em inúmeras e minuciosas observações astronômicas de Tycho Brahe. Tycho Brahe, na verdade, foi um emissário, né? Foi uma pessoa que analisou tudo aquilo que Galileu fez. Entre 1546 e 1601, que foi o tempo de vida dele, ele estudou a parte de Galileu. E aí Johannes Kepler, baseado em tudo que Tycho Brahe fez, esclareceu de forma definitiva e correta o movimento dos planetas ao redor do Sol, através de 3 leis conhecidas hoje como as leis de Kepler. Essas leis de Kepler são muito importantes, elas são as que regem a gravitação universal. Elas regem a gravitação a partir de que princípio? Vamos lá. Primeira lei de Kepler, ou seja, a lei das órbitas. As órbitas que os planetas descrevem ao redor do Sol são elípticas, como o Sol ocupando um dos focos da elipse. Vamos lá, o que seria uma órbita elíptica? É como se fosse uma circunferência, só que não é totalmente perfeita, ela é meio puxadinha, um pouco alongada. Você pode notar que aqui eu tenho uma elipse, porém, a nossa elipse, a elipse que o planeta descreve ao redor do Sol, é feita como? O Sol ocupando um dos focos e o planeta entra em giro orbital ao redor do Sol, partindo também do princípio da ação e reação de Isaac Newton. O Sol sempre ocupa um dos focos e o planeta tem um momento que está mais próximo do Sol, que é o periélio, e tem um momento em que ele está mais afastado do Sol, que é o afélio. Só que a gente também tem que lembrar o seguinte: numa elipse, para qualquer posição do ponto P, a soma das distâncias FP, olha aqui, ó, e PF' aqui, é sempre a mesma. Sendo sempre a mesma, a gente tem como consequência a não alteração, a não variação dessa situação. Vamos lá, no momento em que a Terra está mais próxima do Sol, é o momento em que ela tem maior velocidade. Velocidade essa que é tangencial à minha elipse. E no momento em que eu estou mais distante do Sol, é o momento em que eu tenho menor velocidade. A partir do princípio da ação e da reação, o Sol puxa a Terra, assim como a Terra puxa o Sol. E aí, ó, nós vamos de novo, temos uma velocidade de giro, me aproximo, saio, saio. Nós não percebemos isso porque nós somos corpos nossos corpos estão sobre a Terra. Como a velocidade é muito alta e você já fica aqui sujeito à ação da gravidade, você acaba não percebendo isso acontecer. Vamos lá. Segunda lei de Kepler, ou lei das áreas. O segmento de reta imaginário que une o centro do Sol ao centro do planeta descreve áreas proporcionais aos tempos gastos para percorrê-los. Vamos lá. Área 1. Área entre 1, 2 e o Sol. Olha aqui, ó. 1, 2, Sol. Essa areazinha aqui. A área 2, 3, 4 e o Sol. Essa areazinha aqui. O tempo que eu levo para percorrer essa situação, vamos lembrar que eu estou com velocidade muito alta, olha a minha área, é proporcional ao tempo que eu levo para percorrer essa situaçãozinha aqui. Minha velocidade é mais baixa, então eu tenho uma área mais alongada, eu estou mais distante do Sol. Delta T1, tempo que o planeta demora para ir de 1 a 2, delta T2, tempo que o planeta demora para ir de 3 até 4.
Então eu posso afirmar que a área sobre tempo 1 é igual a uma constante que é igual a área 2 sobre tempo 2. E de acordo com essa lei, nós temos o seguinte, podemos afirmar que para determinar essa areazinha aqui, ó, que é πr ao quadrado, sobre o período. Período por quê? Olha só, é um movimento circular. Apesar de não ser uma circunferência perfeita, nós temos uma elipse. Sendo uma elipse, a área é dada por πr ao quadrado. E sendo essa área πr ao quadrado, e como é um movimento circular, deslocamento em um movimento circular, nós temos, em vez de tempo, o meu período. Essa constante K depende do planeta e recebe o nome de velocidade areolar, ok? Vamos lá para o próximo slide, onde a gente vai abordar agora a terceira lei de Kepler. Até aí, eu espero que fique tudo tranquilo com vocês. Não vamos nos perder não, tá, galera? Olha só, área 1 sobre ΔT1 igual a K, que é a área 2 sobre ΔT2, que seria igual a área 3 sobre ΔT3 e assim por consequência, tá? Terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos. Os quadrados dos períodos de revolução dos planetas, tempo que demora para efetuar uma volta completa em torno do Sol, ok? São proporcionais aos cubos das suas distâncias médias, R ao Sol. Ou seja, período ao quadrado igual ao raio ao cubo. Entre dois planetas, você pode dizer que o período ao quadrado do planeta 1 sobre o raio da circunferência que ele realiza ao cubo é igual ao período do planeta 2 ao quadrado sobre o raio da volta da circunferência que esse planeta realiza ao cubo, ok? E assim sucessivamente. É isso aí, galera. Então, a gente tem que ter atenção a algumas situaçõezinhas aí quando a gente fala de gravitação universal, tá legal? Primeira situação que vocês têm que entender é o seguinte: os planetas giram ao redor do Sol em torno de um ponto comum. Como o Sol ocupa o foco da elipse, esse ponto comum geralmente fica no centro de massa do sistema Sol-Planeta. Esse ponto está localizado no centro do Sol, como eu acabei de falar para vocês. Assim, os planetas giram em torno do centro do Sol, que está em um foco das elipses. Quanto mais afastado o planeta estiver do Sol, maior será o seu ano, ou seja, o período de tempo relacionado a um ano. Quanto mais distante do Sol, mais tempo eu vou levar para completar um ano ao redor, que é uma volta ao redor do Sol. O verão não ocorre. Gente, isso aí é muito importante, tá? Muitas pessoas têm uma noção errada sobre verão e inverno. As pessoas acham que o verão ocorre quando o planeta está mais próximo do Sol e o inverno é quando o planeta está mais distante do Sol. Vamos lembrar que a volta que o planeta completa ao redor do Sol é uma elipse. Mas isso aí não está ligado a essa elipse. Por exemplo, olha, Sol, Terra, agora eu estou no verão e agora eu estou no inverno. Verão e inverno. Não é assim que funciona. Você tem que lembrar que a Terra tem um eixo, correto? Esse eixo é um pouco inclinado. O que acontece? Por esse eixo ser inclinado, ele tende a oscilar. Essa oscilação durante o movimento de translação, ou seja, os giros da Terra sobre o próprio eixo, é o que causa o verão e o inverno. Por exemplo, no momento em que eu estou num ângulo com uma parte virada mais para o Sol, a parte da Terra mais para o Sol, verão. Opa, inverno, verão e assim sucessivamente. Vou ler aqui. O verão não ocorre quando a Terra está no periélio e nem o inverno quando ela está no afélio. Afélio é o ponto mais distante da elipse com relação ao Sol, que é o centro de massa do sistema Sol-Planeta, e o periélio é o ponto mais próximo. As estações ocorrem devido ao fato das áreas da Terra, devido à inclinação da mesma, receberem mais ou menos luz do Sol durante o movimento de translação. Esse movimento de translação, vou chegar um pouquinho mais próximo da câmera para vocês entenderem, está ligado ao eixo. Olha aqui, ó. Imagina que isso aqui é o eixo da Terra. A Terra está girando. Essa linha aqui é a linha imaginária. O meu eixo oscila enquanto eu realizo o movimento, ó, de translação. Girando sobre o próprio eixo, ele vai oscilando. Então, em um dado momento, eu estou mais próximo do Sol, recebo maior incidência de calor, verão. Num dado momento, eu estou mais distante do Sol, olha lá, virou, aqui que é verão. E assim fica sucessivamente, durante todo o período em que ocorram as mudanças de outono, inverno, verão, primavera, das estações do ano, ok? Lei da gravitação universal. Após estudar as leis de Kepler, Newton, que é uma pessoa que aparece constantemente na física, tá legal?
concluiu que toda a dinâmica do sistema solar era devido à força de interação entre todos os elementos que o compunham. E que eram, tá legal? Essas forças que mantinham os sistemas, ou seja, os planetas em órbita. Vamos lembrar que Newton enunciou 3 leis, correto? Que são a base da dinâmica. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que me diz que todo corpo tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme, se a resultante das forças que atuarem sobre ele for nula. A segunda lei de Newton, que me fala que é o princípio da dinâmica, força resultante igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, que é um para ação e reação, que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos, olha, contrários. Presta bastante atenção nisso aqui. Matéria atrai matéria com forças cujas intensidades são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos, olha, opostos. Eu atraio a Terra, assim como a Terra atrai o Marcos. É um par ação-reação. E esse par ação-reação é o que mantém os planetas em órbita. Ok? Vamos lá? Uma das consequências dessa aí é a lei da gravitação universal, que ela me diz o seguinte, que a força de interação entre dois corpos celestes, entre um planeta e outro, ou entre um Sol e um planeta, ou a Lua e a Terra, é igual a G, que é a constante da gravitação universal, que vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, Newton, metro quadrado, quilograma quadrado, que multiplica a massa do planeta 1 vezes a massa do planeta 2, sobre a distância que os separam os seus centros. Olha aqui, ó. Essa distância não é essa distânciazinha aqui, não. É que separa seu centro de massa de um em relação ao outro. Essa aqui é a minha distância D. Ok? Então, F é igual a G, que multiplica M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. Lembra que eu estou sempre falando de planetas, tá legal? Mas isso não se prende apenas a planetas. Pode ser um sistema Sol, Terra, Lua, Terra, Lua, e por aí vai sucessivamente. Muita atenção unicamente no seguinte, as unidades de medida, que são muito importantes. Quem dita toda e qualquer unidade é a minha constante. Nota que a minha constante está lá, Newton, metro quadrado, quilograma quadrado. Isso quer dizer que a minha força, já sabemos disso muito bem através da dinâmica, é dada em Newton. A massa dos meus corpos tem que estar em quilograma. Professor, isso vai dar um número muito alto. Sim, mas é quilograma. E a distância que separam os planetas, que também são números astronomicamente grandes, né, mas você vai trabalhar com eles em notação científica, é sempre em metro. Tá legal? Só que a distância, como é o quadrado, a gente termina com metro quadrado. Então, quem dita tudo isso daqui, ó, é a minha constante de gravitação universal. Newton, metro quadrado por quilograma quadrado. Logo, a força em Newton, massa quilograma, e a distância que separam esses corpos tem que estar em metros. Uma outra situação que eu tenho é a aceleração da gravidade. O que seria a aceleração da gravidade? É o que puxa o homem em direção à Terra, ao centro da Terra. É quanto sua massa sofre para ser direcionada ao centro da Terra. Presta bastante atenção aqui. Da equação da gravitação universal, eu tenho como determinar a aceleração da gravidade. Basta você pensar, Marcos, peraí, como é isso? Me explica. Tá bem. Pensa o seguinte, você está aqui agora ao nível do mar, andando. Você sente a Terra te puxando para baixo e você puxando a Terra. Ok? A gravidade faz você ir para baixo. Se você for para o Pico Everest, você não vai estar bem mais longe do centro da Terra? Então você vai ter uma intensidade de gravidade um pouquinho menor, uma intensidade da aceleração da gravidade um pouquinho menor. E como você pode determinar isso? É simples. Lembra que força é igual a constante da gravitação vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 sobre a distância que separa eles ao quadrado. Imagina que essa distância aqui agora é o raio da Terra. E outra situação, que ao invés de ser força, você está falando agora de seu peso. Peso igual a isso aqui, G, M1, M2 sobre R ao quadrado. Vamos desmembrar o peso.
Massa vezes gravidade igual a constante da gravitação vezes a massa do planeta Terra, vou botar assim Terra só para a gente pensar melhor, vezes a massa da pessoa pelo raio do planeta ao quadrado. Eu passo a ser considerado como um corpo pontual. A minha altura é desprezível em relação ao tamanho do raio da Terra, a medida do raio da Terra. Logo, as massas desse pequeno corpo podem ser cortadas. E aí o que me sobra? Que a aceleração da gravidade, ou seja, G, é igual a constante da gravitação universal vezes a massa do planeta em que eu me encontro, no nosso caso Terra, mas se eu estivesse em Marte seria Marte, se eu estivesse em Plutão seria Plutão, Plutão aliás não é mais planeta, a gente vai falar sobre isso mais à frente, dividido pelo raio do planeta em que você se encontra ao quadrado. A partir daí eu consigo determinar a aceleração de gravidade de qualquer corpo celeste, de qualquer planeta. Basta apenas eu saber a massa e o raio até o centro de massa desse planeta. Ok? Ou a distância até o centro de massa desse planeta. Espero que vocês estejam bem aí, galera. Vamos lá, para mais uma partezinha aqui. Já que falamos de aceleração da gravidade, agora a gente pode abordar os satélites em órbitas circulares. Como funciona isso, Marcos? Como um satélite entra em órbita? Simples, o satélite ele fica girando ao redor da Terra. Eu tenho um satélite que é um satélite que fica mapeando, dando voltas mais rápido, com maior rapidez do que o eixo que a Terra, do que a velocidade da Terra gira sobre o seu próprio eixo, translação. Como eu também posso ter satélites mais lentos ou então geoestacionários, que ficam marcando um único ponto. Geralmente são os de telecomunicação. Preste atenção aqui. Primeiro, o que é um satélite? É qualquer objeto que gira em torno do planeta, ponto, em órbita circular ou elíptica. A Terra tem o seu satélite natural, que é a Lua. A Terra é o satélite do Sol, que está no centro dessa elipse. Então, para determinar o que é um satélite, como eu coloco um satélite, vamos prestar atenção no seguinte. Primeiro, a força Terra-Lua. A força Terra-Lua é dada por G, que multiplica a massa da Terra vezes a massa da Lua sobre R ao quadrado. R é o D, a distância que separa um centro de massa dos dois planetas ao quadrado, ou R pode ser também chamado de R ao quadrado, que é a distância que separa também seus centros de massa e os planetas. É igual a força centrípeta. E quem é a força centrípeta? Força centrípeta, gente, vamos botar M do satélite, tá? Desculpe. M do satélite, vezes velocidade ao quadrado sobre o raio dessa órbita que ele descreve. Quando a gente coloca R aqui, e esse R aqui, a gente está falando da distância do satélite em relação ao centro da Terra. Está aqui, Terra, satélite, esse aqui é o R. Logo, eu posso cortei o quadrado e cortei R. E também posso cortar a massa do satélite nos dois pontos, já que a gente está falando do mesmo corpo. A partir daí, eu posso enunciar que a velocidade com que um satélite gira ao redor da Terra é dado pelo V ao quadrado, que é igual a G, que multiplica a massa sobre massa da Terra, R. Ou seja, V é igual a raiz de G vezes M sobre o raio que separam esses dois corpos, a distância que separa esses dois corpos. Ok? Vamos agora para mais um slidezinho aqui. Então, galera, continuando aqui. A velocidade de escape. O que seria a velocidade de escape? A velocidade de escape é a velocidade mínima que para um aparelho, um corpo que não possua propulsão própria, necessite para ser colocado em uma determinada órbita. Vamos analisar isso aqui melhor. Olha só. Velocidade de escape é igual a raiz de 2 vezes a constante da gravitação vezes a massa do corpo que eu quero colocar a um determinado raio, ou seja, distância em relação à Terra ou ao corpo ao qual se deseja orbitar. Tá ok? É simplesinha, bem tranquilinho, nada de complicado. Pessoal, vamos ter muita atenção em algumas situações aqui, Vamos lá. Primeiro, o valor da constante G. Ela independe dos dois corpos, do meio onde eles se encontram e nem da distância entre eles. O seu valor para o Sistema Internacional e as unidades são os seguintes: 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 newtons metro quadrado por quilograma quadrado.
Outra situação que tem, essas forças de atração entre dois corpos, planetas, obedecem ao princípio da ação e reação. Ou seja, para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentidos opostos. Uma situação que eu tenho aqui, que eu queria chamar bastante atenção, é o seguinte: quem dita sempre as unidades de toda fórmula é a minha constante. Logo, se aqui eu tenho Newton, metro quadrado, a distância tem que estar em metro, e se eu tenho quilograma, a massa do corpo tem que estar em quilograma. Sobre as marés, movimentos de fluxo e refluxo de água dos mares ocorrem devido à força de atração que a Lua e, secundariamente, o Sol exercem sobre os oceanos. Isso acontece muito, a amplitude das marés será máxima sempre que o Sol e a Lua estiverem alinhados em relação à Terra. Essa é uma situação assim, ó. Imagina, Sol, Terra e Lua. Durante o intervalo de 24 horas ocorrem sempre duas marés altas e duas marés baixas. A maré alta, assim, à noite, é mais visto quando tem a lua cheia ou lua nova. Já o Sol, do outro lado, vai gerar uma maré alta. Por quê? Eles exercem uma força de atração sobre os oceanos. O que seria mais ou menos assim, ó, circular, torna-se meio oval. Porque o Sol atrai o mar, a Lua atrai o mar. E essa força faz com que gere uma maré alta. Num período de 24 horas, duas marés altas e duas marés baixas. Vamos lá. Outra situação que eu tenho. O valor de G, que é a gravidade, não depende da massa m do corpo, mas apenas da sua posição em relação ao centro do planeta e da massa m do planeta. Se a gente analisar isso, pensa um pouquinho. Ao nível do mar, eu vou ter uma gravidade. Mas se eu for no Pico Everest, eu vou ter uma gravidade um pouco menor do que aquela inicial. É quase que imperceptível. A intensidade do campo gravitacional G da Terra varia em função da distância a partir do seu centro. Isso que eu acabei de falar. Quanto mais distante do centro da Terra um corpo estiver, menor será a atração que a gravidade exercerá sobre esse corpo. Imponderabilidade, sensação de ausência de peso. Vamos lembrar de um avião, por exemplo, daquele avião que faz o treinamento da gravidade zero, né, para os astronautas, para os pilotos norte-americanos. Ele sobe, vai atingir uma determinada altura, chega nessa altura, ele estabiliza. Aí você tem uma grande área dentro desse avião. O que acontece? A gravidade puxa a aeronave para baixo com intensidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Esse avião entra em queda livre, acelerando na mesma intensidade que a gravidade. Olha, se eu tenho uma aceleração de sentido contrário da gravidade, o que vai acontecer, de mesmo sentido que a gravidade, aliás, o que vai acontecer, eu vou ter como uma resultante nula, a imponderabilidade. É como se eu não tivesse gravidade dentro da aeronave, onde eu tenho a liberdade de exercer movimentos que, sob a ação da gravidade, eu não os faria. Satélites geoestacionários ou geossincrônicos, sincronizados com o movimento de rotação da Terra. A maioria dos satélites de telecomunicações são satélites geoestacionários, pois se encontram parados em relação a um ponto fixo sobre a Terra. Vamos lá, você observa as antenas da Terra viradas para o céu, ok? O que acontece? É emitido um sinal sobre um satélite que, olha, fica girando sempre sobre o mesmo ponto, como um guarda-chuva. Esse sinal incide na antena do satélite e é refletido de volta, atingindo uma área maior. Esses satélites são conhecidos como geoestacionários porque, olha, eles mantêm a sua posição em relação a um referencial fixo sobre a Terra, ok? Movimento dos corpos celestes. Primeiramente, vamos falar sobre alguns corpos e vamos entender eles. Corpo celeste é todo e qualquer astro que se encontra no espaço sideral. Ou seja, está no espaço, é um corpo celeste, seja uma peteca ou seja um satélite. Os asteroides figuram como corpos celestes detentores de um tamanho reduzido. Encontram-se na órbita do Sol e, na maioria dos casos, estão situados no cinturão de asteroides próximo a Marte e Júpiter. Esse cinturão circunda, separa os planetas Marte e Júpiter e dá uma volta ao redor de todos os planetas envolvidos ali no centro. Lua, não, planeta satélite, Terra, Sol, nosso satélite principal e por aí vai. Os cometas são considerados corpos celestes que possuem um tamanho pequeno,
realizam deslocamento em torno do Sol, tal movimento é desenvolvido de forma irregular quanto ao seu contorno e são formados basicamente por gelo e rocha. Nós temos aí vários cometas que passam pelo nosso sistema solar. Dentre eles, vocês podem analisar que, como são compostos por gelo e rocha, eles sempre soltam aquela famosa, né? A gente fala que é um rabozinho do foguete, rabozinho do cometa, né? Aquilo ali, na verdade, é o deterioramento daquele material. É quando o cometa se aproxima do Sol, o calor, quando ele é feito de gelo, começa a derretê-lo e ele solta aquela nuvem de detritozinhos, tá? As estrelas são corpos celestes que possuem uma característica particular. São bastante reluzentes e tal luminosidade é proveniente do próprio astro. Quando você está vendo uma estrela, geralmente à noite, você está vendo um corpo que reflete a luz de um outro corpo qualquer. Ele tem seu astro, esse astro emana luz, ela incide sobre esse corpo e ela é emanada em direção à Terra, por exemplo. Os meteoroides são corpos celestes de pequeno porte que giram em torno do Sol. Esse astro, quando entra na atmosfera, é conhecido já popularmente de estrela cadente. Vocês já viram por aí numa noite em que vocês estão apaixonados aí, olhando para a noite, olhando para o céu, e de repente você vê uma estrela cadente. É, na verdade, um meteoroide que entrou na nossa atmosfera. E isso acontece por quê? Aquele rabinho que tu vê da estrela cadente, né? Vamos falar assim, aquele alongamento, é o detrito daquela estrela que vem se decompondo na entrada da nossa atmosfera. Se ela é feita de gelo, é nada mais do que gelo flutuando, sendo derretida, ela está sendo derretida. E se ele é feito de um outro material como rocha, ela está sendo o quê? Queimada na entrada da atmosfera, que é extremamente densa. Os satélites são pequenos corpos celestes que se encontram próximos a astros maiores, como a Lua, por exemplo. A Lua é o nosso satélite natural, né? Mas também temos outros tipos de satélites, que são satélites artificiais, que são colocados pelo homem como de telecomunicação. Os planetas se distinguem de outros corpos celestes em tamanho, massa, temperatura e outros aspectos. São astros desprovidos de luz própria que se encontram ao redor de uma estrela, o Sol. Juntamente com a Terra, existem outros planetas que se encontram na órbita do Sol, entre eles Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Plutão, gente, deixou de ser considerado um planeta em 24 de agosto de 2006, quando ele deixou, né, um estudo mais aprofundado, foi observado que ele não possuía algumas das características para ser denominado um planeta, tá legal? Agora, se vocês tiverem um tempinho aqui, ó, a posição: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, nosso gigante gasoso, Júpiter, com uma gravidade extremamente intensa, é o nosso, né, escudo, Saturno, Urano e Netuno. Nós somos muito abençoados, porque a Terra encontra-se a uma distância ideal para a geração de vida. Nós não estamos nem muito colados no Sol e nem muito distantes. Logo, a temperatura aqui é a ideal para que a vida terrena se prolifere. Galerinha, foi muito legal estar com vocês aqui. Espero até uma próxima aula. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.